No vídeo de hoje a gente vai analisar a série Pluribus. Pluribus, diz a atriz numa entrevista, é uma série como um Lean Forward TV show, ou seja, é uma série que não foi feita para telespectadores passivos, ela não diz seu significado imediatamente. É uma série para ser interpretada. O tipo de série que a gente gosta de trazer aqui no canal como um exercício de interpretação. Uma das formas possíveis de interpretar um roteiro é tentar entender o conflito central desse roteiro, a partir do qual os outros personagens vão sendo espécies de ampliação desse conflito central que tem na maioria dos roteiros. Esse conflito central costuma ser uma espécie de oposição. E qual oposição a gente vê em Pluribus? A gente vê a oposição da Carol, a personagem principal, versus a mente coletiva, essa mente que todas as outras pessoas do mundo, ou quase todas, se tornaram. Uma mente que pensa igual, que sente igual, que age igual. Então é como se fosse um extremo. Essa mente coletiva como o máximo possível da coletivização humana, o maior senso de comunidade possível, versus a Carol. Isso está inclusive no nome da série, Pluribus, que vem da bandeira americana, Pluribus, que quer dizer de muitos, e na sequência da frase, de muitos fazer um. Ou seja, a ideia de produzir uma união de muitos, uma comunhão. Ao passo que não à toa a personagem Carol é americana, porque ela representa o oposto desse sentido originário de fazer uma comunhão. Ela representa o individualismo. E essa é uma primeira interpretação da série. A Carol, essa personagem numa tristeza contínua, numa tristeza profunda, ela não é só uma personagem, ela é uma espécie de espelho. Ela é cada um de nós. Ela é uma espécie de denúncia. Como se a Carol falasse da tristeza, da depressão, do sintoma, do sofrimento, do individualismo contemporâneo. Então é como uma oposição entre o individualismo contemporâneo que tem em cada um de nós e nos faz sofrer, versus o seu oposto, a maior coletividade possível. Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up? Vamos analisar agora um pouco essa personagem, Carol. Carol, como eu disse, é uma personagem denúncia, ela é como um espelho de nós mesmos para nos fazer pensar sobre a tristeza do nosso individualismo, que vive em cada uma de nossas individualidades. A série é construída para produzir identificação do telespectador com a Carol, essa estética de luta para salvar o mundo, como se a gente fosse torcer para Carol salvar o mundo. E dá para ver isso em muitos relatos de quem acompanha a série. Mas no fim das contas, o que a série nos conta é que quem precisa ser salvos somos nós mesmos. Somos nós mesmos salvos, que precisamos ser salvos da nossa individualidade. E a Carol é esse personagem profundamente individual e triste. A série parece apresentar a Carol como uma pessoa que é triste por ter perdido a mulher amada. Mas com o desenvolvimento da personagem, a gente vai vendo que no fim das contas ela sempre foi triste. Ela é triste porque ela vive num mundo completamente individual e consumista. Ela é triste porque ela representa a tristeza do egoísmo individualista e consumista do nosso mundo, como um sintoma da nossa sociedade. A Carol, no fim das contas, vive num mundo onde só tem ela e as coisas que são dela. A casa dela, as posses dela, as coisas que ela compra, as viagens que ela compra, até a namorada dela, que é uma espécie de extensão do eu. Eu e meu, eu e minhas coisas, eu e minha namorada. E a namorada dela, que ao perder ela fica completamente depressiva, ela é a espécie de bote de salva-vidas da vida dela. A última relação que ela tem com o mundo exterior. Mas esse mundo exterior, novamente, que não é comunitário. É sempre eu e minha namorada, minha posse de namorado. Se eu disse que a Carol é uma personagem denúncia, que a causa da nossa tristeza enquanto sociedade é o individualismo, a gente também poderia dizer que a Carol é um personagem denúncia de que a causa da tristeza da nossa sociedade é o consumismo, como um espelho de nós mesmos refletido nessa personagem. Consumismo e individualismo seriam como dois lados da mesma moeda, indicando a nossa forma contemporânea de viver. Então, nesse sentido, a gente vê a Carol presa num mundo quase sem contato comunitário, num mundo onde ela simplesmente trabalha para manter as coisas dela, para consumir, e não encontra satisfação alguma nesse consumo.
Então é ela, as coisas dela, a namorada dela. A ideia de amor parece estar preso nessa estética do consumo. Nessa estética onde a pessoa amada é a pessoa do mundo que ela conseguiu conquistar, consumir, e que se difere de todas as outras que são outros, enquanto a namorada é dela. É um pedacinho, uma extensão do ego dela, digamos assim. Então tem ela e as coisas dela. E nesse mundo, Carol é triste. A gente vê em um dos episódios, no Granada, ela indo fazer as compras no mercado, e está escrito no mercado, cada refeição é uma escolha. E parece que ela está presa nessa construção ideológica de que a felicidade seria encontrada na busca do consumo, em poder individualmente escolher aquilo que ela quer. E a vida dela reiteradamente diz que ela é infeliz assim, mas ainda assim ela segue isso, como se esse fosse o caminho da felicidade. E parece que é um roteiro planejado de busca da felicidade da nossa sociedade. Parece que o mundo se divide entre dois grupos, um grupo gigantesco que não tem acesso ao consumo, e a vida é uma luta pela manutenção da vida. E então essa estética de busca da felicidade enquanto consumo para esse grupo é uma promessa quase impossível de se chegar. E tem um outro grupo que a Carol representa, que é aquele grupo que conseguiu chegar ao consumo. E esse grupo que seria essa suposta realização da felicidade também se mostra igualmente infeliz, sem satisfação nesse consumo. Uma outra face de consumismo que a gente vê na Carol é a compulsão. A Carol, que não à toa é alcoolista no sentido de, já que ela não conseguiu encontrar satisfação nisso que ela consome, ela segue consumindo compulsivamente alguma substância, seja droga, álcool, remédio psiquiátrico, que cause algum efeito, pelo menos momentâneo, de satisfação no corpo dela. E nessa lógica de individualismo e consumo, uma terceira parte dessa equação é a dependência, porque como ela viveu a vida inteira buscando felicidade através do consumo e do individualismo, dessa suposição de que a escolha supostamente autônoma dela de consumir traria felicidade, ela vai criando apego a isso que foi o sentido da busca dela de felicidade para sempre. A felicidade no consumo, no que é eu e no que é meu. Então ela tem um apego forte a essas coisas e a namorada dela como aquilo que seria o sentido da vida. Então a gente vê ela rodando como um ratinho entre individualismo, consumismo e dependência ou apego a isso que ela tem, possui e consome. Individualismo, consumismo, apego. Individualismo, consumismo, apego. E novamente a série é como uma denúncia. Não há felicidade nisso. Seres humanos presos nas suas caixinhas de condomínio não encontram satisfação. E uma outra forma de vida inteligente, mais inteligente, vem ao mundo nos dizer isso. Antes de entrar nesse ponto, vamos também analisar a forma-trabalho que Carol vive. A forma-trabalho que Carol vive é completamente compatível com esse mundo do individualismo e do consumismo. É uma forma-trabalho completamente alienada, desprovida de significado para ela mesma. A Carol não encontra satisfação alguma no sentido de produzir, no sentido de se ver enquanto produtiva. Muito pelo contrário, ela acha aquilo que ela escreve uma besteira, mas ela escreve, ela gasta o tempo dela naquilo para que ela possa trocar por dinheiro, para que ela possa trocar por consumo. Esse lado alienado do trabalho, a impossibilidade de encontrar usufruto na produção, é também uma das faces doentes da nossa sociedade que a série denuncia. Um outro ponto, então, que eu gostaria de analisar é essa outra forma de vida, oposta a Carol e a nós mesmos. Essa outra forma de vida é o exagero da comunhão. Uma vida que pensa coletivamente, que age coletivamente, que decide tudo em completa comunhão. E essa outra forma de vida, a série faz com que a gente pense que é uma vida alienígena, um extraterrestre frente ao qual a gente tem que nos defender. Mas me parece que a série está dizendo que isso é um mecanismo projetivo das próprias pessoas. Como a gente se entende como colonizadorzinhos, que quer colonizar objetos de consumo, objeto de posse, até uma pessoa que a gente possa dizer é meu, é minha, ou enquanto nação também colonizando outras,
Parece que a série nos faz pensar que essa outra forma de vida, toda comunitária, seria uma vida extraterrestre que está aqui para nos colonizar, para roubar essa nossa digníssima individualidade, fonte da nossa satisfação e alegria. Então, isso coloca uma espécie de nós contra eles, uma tentativa de defesa contra essa outra forma de vida que é analisada de forma projetiva como um extraterrestre colonizador. Mas afinal, o que é essa outra forma de vida? Eu tenho uma interpretação tanto incomum quanto a isso. Essa outra forma de vida que a Carol está olhando cara a cara é Deus. Essa outra forma de vida, ela é literalmente onisciente. Todo pensamento se pensa coletivamente. Essa outra forma de vida, ela é literalmente onipresente. Ela está em todos os seres humanos ao mesmo tempo. Essa outra forma de vida é o todo. Uma ideia muito ligada à divindade, como o todo da natureza na divindade de Spinoza. No caso, a natureza humana. Ela é o todo da natureza humana. Então, Carol está literalmente cara a cara com Deus, com uma divindade. Mas, frente a essa divindade que estende a mão para salvá-la daquilo que essa divindade consegue entender como a causa da nossa tristeza, esse vínculo perpétuo entre individualismo, consumismo e dependência, essa outra forma de vida estende a mão para Carol e a Carol recusa, como dizendo, não, você não vai me tirar isso que me prometeram que é a causa da minha felicidade, minha individualidade, a minha possibilidade de tomar escolhas autônomas de consumo. Essa outra forma de vida deixa com que a Carol viva em completo estado de luxo. Carol ainda vive insatisfeita, porque ela não encontra satisfação, mesmo podendo consumir e pedir aquilo que ela quiser. Essa outra forma de vida, inclusive no episódio Granada, diz explicitamente o que se faria se visse alguém se afogando, no caso, na nossa própria tristeza, a forma que a gente vive. A gente jogaria uma boia, né? Por isso que a gente está tentando te trazer para perto de nós. Mas Carol, essa mentalidade americana individualista, consumista, recusa intensamente. Há até um outro personagem que aparece na série que passa por uma conversão, e não à toa esse outro personagem tem uma relação muito mais tribal, aparece numa comunidade de algum país tipo Peru, e o próprio processo de comunhão dessa individualidade para essa outra forma de vida, ela é ritualística, novamente nos fazendo pensar na religião. Mas é como se a série dissesse, não é simplesmente que a Carol não toma essa outra forma de vida como uma divindade. Parece que a série nos diz que essa forma de cultura individual, consumista, dependente, ela é completamente contraditória à espiritualidade. Ela é contraditória à possibilidade de crenças. Não importa que tenha muita gente no mundo que mantenha suas crenças como de religiões passadas, mas ao ter um prisma individual e consumista, imiscuído à forma de pensar religiosamente, é como se a série dissesse que nosso mundo ele é profundamente dessacralizado. Mesmo para aqueles que acreditam em Deus, Deus se tornou uma ideia distante de um mundo individualista. E então Carol recusa essa forma de divindade. Recusa, se afasta, os empurra, os machuca, até o momento onde, presa num estado de solidão absoluta dessa individualidade que a entristece, ela clama para que eles voltem, e ao voltar, ela se apaixona por uma dessas formas de vida. E ao se apaixonar por uma dessas formas de vida, ela toma essa personagem como, novamente, parte dessa dialética da individualidade e do consumismo. Agora ela é minha. Nesse momento que agora ela é minha, ela consegue encontrar certa pacificação com essa outra forma de vida, até o momento que se diz que ela vai ter que abrir mão dessa individualidade para poder acessar essa comunhão. A Carol, como o Kiko do Chaves, revoltada por perder a sua bola, pede então uma bomba atômica. Se eu não posso ter essa minha individualidade e o meu consumismo aqui, que se exploda o mundo. If I asked right now, would you give me a hand grenade? Yes. What about a bazooka? Mm-hmm. What about a tank? Oh, sure.
Por fim, se essa é uma série de comédia, é uma série de comédia no sentido de que é uma série que ri da nossa cara, dizendo que da forma como a gente tem vivido em sociedade, a gente está se direcionando para nos destruir, individualmente e coletivamente. Um abraço.